A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro dos Juízes, do capítulo 16 ao capítulo 21, porque o capítulo 21 é o último capítulo do livro dos Juízes. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro dos Juízes, capítulo 16. Sansão e Dalila. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, quando se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com as batentes, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soré, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: investiga-o para ver em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem derrotar. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 cipós de vimes frescos que ainda não estavam secos e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela no outro quarto. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara anterior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fio de tear e as prenderes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vieste a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, que enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abriram totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. A morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dragão e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então
Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia umas 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão chamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com toda a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, o trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Capítulo 17. O sacerdócio particular de Mica. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu o devolvo. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficara em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e serafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O levita na casa de Mica. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que me achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e seja meu pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Capítulo 18. Os danitas tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, para espiar e conhecer a terra. Eles disseram: ide e conhecer a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: quem te trouxe aqui? E que é que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhe disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que segues está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que, por qualquer coisa, envergonhasse a alguém daquela terra. Também estava longe dos sidônios e não tinha relação com ninguém. Então voltaram seus irmãos a Zorá e a Estaol, os quais lhes disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos, não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e terra de grande extensão, porque Deus vos entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armadura de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Mané Dan até o dia de hoje, esse que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram as montanhas de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os danitas levam o levita e os ídolos. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal e serafins, e uma imagem de escultura, uma de fundição? Vede, pois, agora que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita em casa de Mica, e o saudaram.
tomaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, unidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura e a estola e os serafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles então na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola, os serafins e a imagem de fundição, disseram-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, vem conosco e ser-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou a estola, os serafins e as imagens de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos, o gado e a bagagem puseram diante de si. Estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomaste juntamente com o sacerdote e partiste, que mais me resta agora? Como pois me dizeis, que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram seus caminhos os filhos de Dan. Porém Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e feriram ao fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinha relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, conforme é o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19. Os homens de Gileade e a mulher do levita. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela para falar-lhe ao coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Ela o levou à casa de seu pai, o qual ao vê-lo se alegrou por encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se então e comeram juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas teu sogro o convenceu a passar ali outra noite. E madrugando no 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir com a sua concubina e o seu moço. Disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. E amanhã, de madrugada, levanta-te a caminhar e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu e chegou até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor: não nos retiraremos para nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse-lhe mais o seu moço: vamos para um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Seguiram então adiante e caminhando até o pôr do sol, próximo a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. Então, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este o homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, o homem desse lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se, pois, ele os olhos, viu este viajante na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém
nem há quem me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois, lavando os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que um homem daquela cidade, homem que eram filhos de Belial, cercaram a casa e, batendo a porta, falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Já este homem entrou na minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vou-los tirareis fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais essa loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. Depois, ao amanhecer, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Então, levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo a porta da casa para seguir o seu caminho, viu que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém, ela não respondeu. Então levantou-se o homem e pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 200 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Capítulo 20. Os israelitas vingaram o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens em pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Tentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém, isso é que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaram 10 homens de cada 100, 100 de cada 1000 e 1000 de cada 10.000, para providenciar o mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram nas cidades de Gibeá para sair a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naqueles dias os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que tiravam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 600 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 600 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com uma funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel fora os de Benjamim 400.000 homens que tiraram da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: sobe contra ele. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte eles saíram ao encontro
fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que tiravam espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: sobe, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e afastando-se da cidade, começaram a ferir alguns do povo, matando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha em Baltamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se agravou. Porém eles não sabiam que o mal se lhes sobreviria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos que tiravam da espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel fugiram dos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e atacou a Gibeá, e a emboscada avançou contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel da peleja, quando Benjamim já começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como da batalha passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a batalha os apertou, e os que saíam da cidade os destruíram no meio deles, e cercaram aos de Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, próximo ao rochedo de Rimon. Alcançaram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, junto ao rochedo de Rimon, e ficaram no rochedo de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, quando também a todas as cidades quantas acharam puseram fogo. Capítulo 21. A destruição de Jabes de Gileade. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, porém, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus, e todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens, os mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide ao fio de espada, feri aos moradores de Jabes de Gileade, as mulheres e os meninos. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente a destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial em Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a Assembleia mandou a falar aos filhos de Benjamim, que estavam no rochedo de Rimon, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado
guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciões da Assembleia: o que faremos acerca das mulheres para os que restam, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e quando as filhas de Siló saírem para dançarem rancho, sai vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e retornai à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a questionar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulher para cada um deles, porque não lhes desses vós, assim que agora não estáis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam. Então se foram e voltaram à sua herança, edificaram cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.